Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora, discutindo como a tecnologia impacta a nossa vida. No programa de hoje, que aliás estou aqui sozinho, sem meu amigo Carlos Aros, estaremos de volta com Sociedade Digital, time completo, só na semana que vem. E hoje eu converso sobre o impacto da tecnologia nos serviços públicos. De que maneira os órgãos públicos usam a tecnologia para inovar e para prestar serviços melhores para o cidadão. É claro, isso impacta a minha vida e a sua vida. Para explicar essa história toda, eu vou conversar com o Fábio Xavier, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fábio, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Olá, André, muito obrigado pelo convite, de estar aqui no programa Sociedade Digital. É um prazer muito grande estar aqui falando com você, falando com todos aí que nos ouvem e nos veem na Jovem Pan. Fábio, eu vou começar te pedindo um panorama geral sobre os desafios. Quais são os desafios de implantar tecnologias, de trazer inovações, tendo que balancear a cultura da população? Como é o conhecimento geral sobre o uso dessas tecnologias pelos usuários em geral? E de que forma a gente pode generalizar esse cenário? De que forma o usuário médio enfrenta os desafios de uso e, portanto, os departamentos de construção de soluções para esses usuários em todos os lugares do Brasil? É uma questão muito interessante que você coloca, André, porque nós temos uma sociedade muito diversificada, e nós que trabalhamos no setor público devemos desenvolver tecnologias e soluções para todas essas pessoas, pessoas com formações diferentes, com tecnologias disponíveis diferentes, para que elas possam efetivamente utilizar as tecnologias, as soluções que são colocadas pelos governos à disposição da população, para que possam usufruir serviços públicos de qualidade, Então, por exemplo, há lugares no Brasil em que não temos sequer a internet ainda disponível, Basta olhar as pesquisas recentes que temos aí do próprio CETIC ligado ao NIC-BR. Há o problema também do entendimento das tecnologias por parte da população, o entendimento por exemplo, quando a lei de acesso à informação cobra que os órgãos públicos disponibilizem suas informações de forma transparente para a população, por meio de portais de transparência, os dados que são ali disponibilizados, muitas vezes, as pessoas comuns, as pessoas médias, não entendem adequadamente aquelas informações. Então, cabe ao setor público transformar essas informações em algo mais palatável pela população em geral, colocar aí uma linguagem mais próxima da população, uma linguagem que a gente chama de linguagem cidadã, para que todos possam entender e acompanhar essas informações pelos órgãos públicos, pelo setor público, e exigir e cobrar aí a responsabilidade dos gestores públicos exercendo o seu papel de controle social, que, afinal de contas, é a população o alvo principal, o principal cliente das instituições públicas, e nós temos que prestar serviços de qualidade, e para isso a tecnologia é um parceiro fundamental para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços públicos disponíveis no Brasil. Isso foi muito claro durante a pandemia, na qual o governo criou lá o auxílio emergencial, criou rapidamente aplicativos que permitiam cadastramento e até mesmo a distribuição desse auxílio emergencial para a população, mas houve muita dificuldade de uso por parte da população, uma vez que quem teve acesso a esse auxílio era a população mais pobre, mais simples, e aí tinham dificuldades até mesmo em
acessar e utilizar esses aplicativos que foram disponibilizados pelo governo, né? Então, essa carência de destreza digital mesmo por parte da população acaba sendo aí um empecilho para a utilização de tecnologia e que o governo deve trabalhar de forma adequada para minimizar essas dificuldades, esses obstáculos, de forma que os serviços cheguem a quem deve utilizar esse serviço, né, que é a população em geral. Fábio, você falou sobre transparência. Evidentemente, quando a gente pensa no Tribunal de Contas, esse é um termo que logo vem à mente. O quanto de tudo que é feito e entregue para a população local é determinado pelo governo federal e o quanto se tem de autonomia para inovar nesse sentido? Nós temos aí 3 esferas de poder, né, federal, estadual e a municipal, e cada uma dessas esferas tem suas responsabilidades perante a sociedade, perante a população. Eu costumo falar que a vida acontece nas cidades, né? Então, os governos locais, eles têm uma responsabilidade talvez até maior, porque estão ali num contato direto com a população, muitas vezes são mais cobrados, têm mais dificuldades para atender os anseios da população, mas cada esfera, na sua responsabilidade, na sua competência, ela tem autonomia para poder inovar e trazer serviços públicos de qualidade utilizando a tecnologia. Só para ter ideia, eu vi recentemente uma pesquisa que mostrava lá como estava o uso da tecnologia nas cidades brasileiras, né? E aí uma pergunta que tinha é: qual é o serviço, o seu nível de digitalização de serviços, ou seja, o que você disponibiliza no site da sua prefeitura como um serviço digital para a população local? Sabe o que tinha mais lá, o top 1? A disponibilização de formulários no site. Isso era o que eles respondiam como digitalização, ou seja, fornecimento de serviços digitais para a população. Isso não é digitalização, porque o cidadão vai ter que acessar o site da prefeitura, baixar esse formulário, preencher à mão, assinar e levar pessoalmente na prefeitura. Isso não ajuda a população. Isso não resolve o problema do cidadão que tem que fazer um serviço. Então, há um caminho muito grande a ser feito nas cidades, que é onde a vida acontece, é onde a população interage mais fortemente com o governo, né? Para que tenhamos realmente serviços digitais que agreguem valor e minimizem a necessidade de deslocamento das pessoas até um órgão público, até uma secretaria, para poder fazer aí as suas atividades, as suas relações, seu relacionamento com o governo. Então, isso é um caminho muito grande e a prefeitura e cada esfera de governo tem a autonomia e eu acho que tem até a obrigação de tomar providências para facilitar a vida do cidadão. Fábio, o Carlos Aros não está aqui hoje, mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse, uma das perguntas que ele faria era sobre segurança. Carlos Aros, que é o meu neurótico do coração sobre esse tema, fica sempre preocupado e questionando os nossos entrevistados sobre como eles lidam com essa questão, com essas dificuldades, os desafios de cibersegurança. Já que ele não está aqui, vou fazer esse papel e quero te ouvir sobre isso. Quando a gente pensa num órgão público qualquer, esse tema ele fica extremamente sensível, em alguns casos mais sensível ainda do que quando é considerado dentro de uma organização, quando o tema está sendo tratado por uma empresa, e ali a gente tem um movimento novo de security by design sendo desenvolvido e amadurecido. Por outro lado, nos órgãos públicos, a gente precisa pensar de que forma sistemas que já rodam há muito tempo, budgets que muitas vezes estão espremidos, como vocês tratam essa questão, tanto para defender e para proteger aquilo que já existe, quanto para criar
os novos produtos, as novas soluções, aplicativos, dispositivos que são descentralizados, questões de nuvem. Como vocês lidam com todos esses pontos associados à segurança cibernética? É um ponto muito importante aqui, pelo menos no Tribunal de Contas, a gente sempre leva em consideração a questão da cibersegurança. A gente tenta criar uma cultura de segurança da informação, uma cultura de cibersegurança muito forte aqui no Tribunal, trazendo sempre treinamentos, palestras, orientações para o nosso público interno, e não se restringe ao público interno. O Tribunal aqui de Contas ele faz um evento anual chamado Ciclo de Debates, onde alguns servidores aqui do tribunal vão até as cidades do estado de São Paulo falar sobre fiscalização, sobre gasto público, sobre licitações e contratos, e eu tive a oportunidade neste ano de falar também sobre tecnologia e inovação, e abordei o tema segurança para prefeitos, para servidores de prefeituras. Então isso é muito comum. Mas temos aqui alguns dados bem alarmantes em relação a isso, né? O tribunal ele tem um índice chamado Índice de Efetividade da Gestão Municipal, com 7 subtemas aí que tratam diversas áreas temáticas, né? Uma delas é de governança de TI, onde tem alguns quesitos relacionados à cibersegurança. O último levantamento feito pelo tribunal identificou que 80% das prefeituras paulistas, estamos falando de São Paulo, não tem uma política de segurança da informação implantada oficialmente. 80% também não tem um plano de continuidade de negócios, por exemplo. 50% das prefeituras não tem uma política de backup. E em torno de 70% não fazem treinamento e conscientização constante. A gente sabe que um dos pontos mais explorados em ataques cibernéticos é o pilar pessoas, né? A gente fala sempre do pilar tecnologia, processos, mas o pilar pessoas é o principal vetor, é o principal meio, a porta de entrada para ataques cibernéticos. Se não tem treinamento e conscientização, a gente deixa esse elo ainda mais vulnerável. Então, essa situação, esse é o cenário que nós temos aqui em São Paulo, né? Recentemente, nós tivemos aí noticiado que 2 prefeituras aqui do estado sofreram ataques cibernéticos e acabaram tendo aí os seus sites e alguns serviços indisponibilizados por algum tempo. Então, com esse cenário, sem uma política de segurança, sem uma política de continuidade de negócios, sem uma política de backup, sem treinamento e conscientização, a cibersegurança ainda está num nível de maturidade muito baixo dentro das prefeituras. E isso tem que ser trabalhado constantemente, melhorado muito rapidamente, para que nós não tenhamos problemas cibernéticos que podem causar aí indisponibilidades, perda de dados, vazamento de dados e informações pessoais aí dos cidadãos. Imagina aí um dado de IPTU, informações de IPTU dos cidadãos de uma cidade vazando, né? Ainda mais em tempos de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa preocupação em relação à privacidade, proteção de dados e cibersegurança deve estar aí na agenda prioritária de todos os órgãos públicos, especialmente prefeituras. Um outro ponto que vem sendo muito discutido e badalado no mundo privado, nas empresas em geral, é essa relação com a utilização de algoritmos, softwares e ssoluções de inteligência artificial ou análise de dados. A gente sabe que, de alguma forma, esses são temas ligados para a gente encontrar uma boa solução de inteligência artificial aplicada numa empresa. Ela precisa já estar, pelo menos, razoavelmente madura no que diz respeito ao uso de seus dados. Isso significa consolidar informações de sistemas que estão distribuídos, significa tratar os dados que muitas vezes são armazenados de formas distintas nessas diversas soluções, criar data lakes, bases intermediárias, enfim, criar uma estrutura que permita que as informações existentes sirvam de insumo para que os algoritmos de inteligência artificial comecem a trabalhar. Evidentemente, a gente encontra isso no mercado privado
com uma força um pouco maior do que, no geral, as empresas públicas já estão usando, mas muitos testes vêm sendo feitos, algumas coisas já estão em produção, outras coisas em roadmap para rollouts, em implantações ao longo do ano. E eu queria ouvir de você como vocês estão olhando para esse tema, tanto do processo de amadurecimento do uso e gestão de dados, quanto no que diz respeito à utilização de soluções de inteligência artificial. Outro ponto muito importante, interessante, né? Porque o setor público, indubitavelmente, tem um verdadeiro big data de informações sobre toda a sociedade, cidadãos, órgãos públicos, e essa informação, ela está muitas vezes espalhada em vários sistemas diferentes, vários sistemas que muitas vezes não se comunicam. Então, essa organização dos dados, essa higienização dos dados, para que a gente aumente a qualidade desses dados, é fundamental para que tenhamos novas tecnologias trabalhando e gerando insights valiosos para a administração pública, né? Então, eu costumo falar também que se a gente coloca uma inteligência artificial, uma análise de dados e coloca lixo nessas tecnologias, vai sair lixo também, não vai trazer uma informação relevante que vá ajudar a administração pública a prestar serviços de mais qualidade para a população em geral, né? Então, o primeiro passo é realmente trabalhar esses dados, higienizar esses dados, verificar e melhorar a qualidade desses dados para que nós possamos colocar em cima desses dados uma inteligência analítica, uma inteligência artificial, para que a gente possa ter os insights, identificar áreas de melhoria na prestação de serviços para a população, identificar eventuais problemas e, a partir dessas informações, termos realmente uma administração pública data-driven, como nós temos também já no setor privado, né, orientada a dados, para que, em base às políticas públicas que os gestores devem tomar para poder investir o já escasso recurso público, o dinheiro público que a gente tem que realmente, quando estamos no setor público, definir e aplicar o dinheiro público que já é escasso da melhor maneira possível para trazer o resultado mais adequado para a população, né? Resolver realmente aonde está a dor da população em geral. E isso só é possível, essa identificação dessas áreas prioritárias só é possível se eu tiver informação de qualidade, se eu tiver informação correlacionada para poder me dar esses alvos para criação de políticas públicas eficientes. Um outro ponto que sempre entra na agenda do setor privado é o de nuvem. E, naturalmente, entra em alguma medida no setor público também. Evidentemente, existem questões que precisam ser observadas quando olhamos setores diferentes, quando a gente observa as peculiaridades do setor público, até por uma questão de compliance, de regras que precisam ser seguidas, de todas as questões de cibersegurança que você mencionou há pouco, mas queria te ouvir em relação a essa questão. Dá para usar? Em que medida pode usar? O quanto a nuvem pode ser um facilitador da distribuição e inovação no que diz respeito à construção de novas soluções tecnológicas? Como você avalia esse tema? Eu acho que é um caminho meio sem volta a migração de serviços para a nuvem, né? Hoje já não vale a pena investir em soluções tecnológicas de armazenamento e processamento em casa, né? Ou construção de data centers. É um custo muito alto e você tem que constantemente fazer atualizações, e aí você acaba entrando naquele dilema: eu vou comprar uma capacidade maior do que eu preciso hoje para atender eventuais demandas esporádicas, ou vou comprar o que eu preciso, e aí nessas demandas esporádicas, eventualmente, nós vamos ter um problema de indisponibilidade dos serviços, né? Com a nuvem, a gente não tem esse tipo de problema, a gente consegue ali aumentar rapidamente a capacidade de processamento, de armazenamento, para atender essas demandas esporádicas, e a gente paga pelo serviço, né? Utilizado e consumido.
Mas a questão principal da nuvem, eu acho, é a questão da localização dos dados, né? Aonde estão esses dados? Eu costumo falar também que a nuvem está lá, mas por trás da nuvem tem um equipamento físico, né? E aonde está esse equipamento físico é a questão que preocupa mais os órgãos públicos, né? Porque nós temos dados que são sensíveis, dados que são aí importantes para a administração pública, e, consequentemente, a localização desses dados é importante. Então, há alguma limitação em contratar esse tipo de serviço, restringindo, por exemplo, a localização do data center no território nacional, para lidar com essa localização dos dados, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Muitos órgãos públicos estão partindo para a contratação de serviços em nuvem, especialmente no momento inicial para serviços não críticos, ainda mantendo alguns serviços críticos dentro de casa, mas a tendência aí, eu acho, no futuro é que os serviços acabem migrando bastante, aí, ou, se não na totalidade, grande parte para soluções em nuvem, até pelas vantagens que a própria nuvem nos traz, né? E a nuvem, ela é um catalisador, ela é aí um dos componentes, um dos drivers, como a gente chama, para a inovação, né? Então você consegue ter rapidamente serviços novos disponibilizados para a população, sem a necessidade, muitas vezes, de uma nova contratação, né? Apenas fazendo ali a ativação de um serviço adicional para prestar um novo tipo de serviço para a população. Então, acho que as vantagens da nuvem são grandes, ela facilita bastante a questão da inovação, a criação de novas soluções tecnológicas, e é um caminho sem volta que todos os órgãos públicos também devem seguir aí nos próximos anos. Fábio, a gente falou de cibersegurança, de infraestrutura com nuvem, falou de dados e de inteligência artificial. Um arcabouço que, de alguma maneira, cobre boa parte da agenda atual dos executivos de tecnologia. Agora, eu quero olhar um pouquinho para trás e te perguntar quais foram os projetos implantados nos últimos anos no tribunal que você conseguiu medir o melhor retorno sobre investimento. Quais foram os grandes cases que merecem destaque? A gente pode falar até de um case recente que a gente teve aqui, que foi a implantação de uma solução interna de inteligência artificial generativa, que permite aí que os nossos servidores aqui do tribunal possam analisar documentos PDF mais rapidamente, e esse case está aqui em andamento, em evolução constante, para que nós tenhamos um assistente integrado aos nossos sistemas de processo eletrônico, processo administrativo, para facilitar ainda mais o trabalho dos assessores e das pessoas aqui, dos servidores e colaboradores que interagem com esse processo eletrônico. Eu acho que esse case foi bem importante e interessante, né? Trazendo aí essa inovação da IA generativa aqui para casa, colocando na mão dos nossos colaboradores, que era um anseio muito grande desde que o ChatGPT foi lançado aí em novembro do ano passado. Tivemos também aqui a migração de alguns serviços para a nuvem, principalmente na época da pandemia, né? Quando surgiu a pandemia, foi aquele alvoroço, né? E a gente tinha no planejamento daquele ano a contratação de uma solução de colaboração integrada para justamente começar a ter mais serviços na nuvem. E aí o que tivemos que fazer foi adiantar a contratação desse tipo de serviço naquele ano de 2020, e foi um case de muito sucesso também, porque quando deu o lockdown, em 15 dias já estávamos com todos os serviços funcionando novamente, serviços assim internos, né, porque o tribunal não parou. Por exemplo, o julgamento das sessões ficou 2 semanas sem ter sessões, até que disponibilizássemos uma solução que permitisse aí o julgamento virtual, e isso foi feito em 2 semanas, treinamento dos nossos conselheiros para que pudessem utilizar essa solução, e aí o tribunal parou em um determinado dia. 15 dias depois já tínhamos todos esses serviços disponibilizados, sessões de julgamento funcionando normalmente, todo mundo em casa do tribunal, no lockdown, em segurança, e exercendo a sua atividade
de forma 100% remota e acesso a 100% dos serviços que os servidores precisavam de casa, né? Então foi um case realmente de muito sucesso. Conseguimos colocar 100% dos nossos funcionários em casa trabalhando sem nenhum tipo de prejuízo nesse período. Então foi também um caso bem interessante, de muito sucesso, de muito êxito aqui no Tribunal de Contas e de muito esforço por parte da nossa equipe de TI e de toda a alta administração aqui do Tribunal, né? Então esse foi um segundo caso muito importante para a gente, que foi até o início da migração de vários serviços para a nuvem. Então, nós estamos também nessa jornada de migração de alguns serviços para a nuvem. É uma jornada ainda que eu considero que está iniciando, mas já foi feita aí o pontapé inicial há uns 3, 4 anos. E aí estamos avaliando e sempre selecionando novos serviços para migrarmos para a nuvem. Então, acho que esses dois casos ilustram bem aí como a tecnologia acaba sendo importante aqui para o tribunal exercer sua atividade, que é muito importante, sua atividade constitucional de ser aí o fiscal da utilização dos recursos públicos, né? Que a gente brinca que todos nós pagamos para que tenhamos aí serviços públicos de qualidade, e esse dinheiro tem que ser bem empregado, e o tribunal é o órgão que fiscaliza a boa aplicação desse dinheiro. A gente tem um minutinho. Perguntei sobre o passado, quero te ouvir rapidinho sobre o futuro. Quais são os próximos passos? Como você está planejando o que o tribunal vai entregar para a população? Então, os próximos passos são justamente aumentar ainda mais o uso da inteligência artificial aqui no tribunal, para que nós tenhamos uma capacidade de produção ainda maior, né? Porque a gente sabe que recursos humanos são cada vez mais escassos e a tecnologia é o caminho para que possamos aumentar ainda mais a nossa capacidade produtiva. Então, a IA generativa, a IA em geral, vai ser o caminho ainda a ser vai ter muito investimento nos próximos meses, nos próximos anos, análise de dados forte. A gente está com um projeto de adequação, você falou dos dados, né? Nós estamos aqui com um projeto desde o ano passado de construção do nosso Data Lake, então estão migrando todos esses dados, estão espalhados para um Data Lake com uma camada semântica mais fácil, para que a área FIM possa criar suas análises de forma independente da área de TI, aumentando ainda mais essa capilaridade e essa democratização dos dados para auxiliar ainda mais o nosso trabalho de fiscalização. É isso, nosso tempo acabou. Quero agradecer demais ao Fábio Correia Xavier, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fábio, muito obrigado, foi muito legal. Já a gente volta para falar sobre o que aconteceu a partir do uso da inteligência artificial. Daqui a um tempo quero ouvir mais de você sobre os projetos. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. É isso, semana que vem tem mais Sociedade Digital para a gente discutir o impacto da tecnologia na minha vida e na sua vida. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.